F. Sobre o ângulo C ficaria o ângulo G. Da mesma forma, sobre o ângulo D ficaria o ângulo H. E esses ângulos, eles não são nem colaterais, nem alternos. Eles são chamados de ângulos o quê? Correspondentes. Por que ângulos correspondentes? Porque quando você superpõe uma reta sobre o outro, eles vão ter a mesma medida e sempre estão variando. Um está do lado de dentro e o outro está do lado de fora das retas paralelas. Agora, vamos pegar um exemplo que seja muito importante para você. Se eu tiver duas retas paralelas, RS, cortadas por duas transversais, T e U, o que vai ocorrer ali? Você pode reparar que, em relação à reta U, ela é transversal às retas RS. O que ocorre? O ângulo alfa, que está embaixo, também aparecerá lá em cima, porque eles seriam alternos, o quê? Internos. E os alternos são iguais. Independente de, todos os ângulos alternos sempre serão o quê? Iguais. Do lado de cá, em relação à reta T, você já teria o quê? O ângulo θ e o ângulo θ lá em cima. Por que, de novo? Porque eles também seriam o quê? Alternos. Mas estranho. Você não formou um triângulozinho ali? E naquele triângulozinho dali, o ângulo que está lá em cima sozinho vai ser o ângulo beta. Logo, quais seriam os três ângulos internos desse triângulozinho formado pelas retas paralelas e por essas duas transversais? Alfa, beta e θ. E se você olhar bem, lá em cima, na junção dos três, o que você vai ter? Você vai ter um ângulo raso. E se você lembrar o início dessa aula, o que era ângulo raso? São os ângulos que dão exatamente quanto em 180 graus. Ou melhor, e alfa mais beta mais θ é igual a 180 graus. Isso nos ajuda a compreender uma coisa importantíssima. Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180, dado por essa demonstração. Vamos fazer alguns exercícios sobre esse assunto já estudado. Por exemplo, um ângulo é igual a 5/4 do seu suplemento. Ponto. Calcule o replemento do dobro deste ângulo. Meu aluno, por exemplo, eu comecei o texto falando um ângulo. Logo, você não sabe que é um ângulo. Se você não sabe que é um ângulo, você vai começar chamando ele de quê? X, de uma variável. E depois eu te disse que esse ângulo é igual a quem? A 5/4 do seu quê? Suplemento. Lembra, lá atrás, que é um suplemento de um ângulo? Vai ser 180 menos o ângulo. Pensa aqui comigo. Se um ângulo é igual a 5/4 do seu suplemento, que equação a gente montaria? Acompanha comigo. Um ângulo, você não sabe quem é, chamou de x, é igual a 5/4 do seu suplemento. Quem é o suplemento deste ângulo? 180 menos x. Logo, aqui a gente pode fazer o quê? Distribuir o 5, vai dar 900 menos 5x dividido por 4. O 4 que está dividindo aqui vai passar para o lado de lá o quê? Multiplicando. E você passou a ter que equação agora? 4x igual a quem? 900 menos 5x. Se eu passar esse 5x para lá, o que nós vamos ter? 9x igual a quantos graus? 900. Pensa, o 9 que está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. E você achou o ângulo x igual a 100. Cuidado. Por exemplo, eu cheguei para você e pedi para achar o ângulo? Não. Calcule o replemento do dobro deste ângulo. Como é que é o replemento do dobro de um ângulo? Independente de, seria 360 menos 2 vezes o ângulo, que você já chamou de quê? X. Então seria 360 menos 2x. Me acompanha e vê o restinho desse exercício. Logo, 360 menos 2x é o que você quer. O x vale 100. 360 menos 2 vezes 100 vai dar exatamente quanto em 160. E essa sim seria a resposta do seu primeiro exercício. Vamos agora pular para mais um outro exercício. Por exemplo, determine o menor ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes e suplementares. Atenção, você tem dois itens estudados ali, ângulos adjacentes e suplementares. Lembra, ângulos adjacentes possuem o mesmo vértice e um lado em comum. E ângulos suplementares? Tinham que ter soma igual a 180 graus. Então, se eu fosse fazer uma construção disso, você já sabe que seriam dois ângulos, um do lado do outro, brutalmente falando, por possuírem o mesmo vértice e um lado em comum. E o que? Somados tem que dar 180. E se você lembrar para mim, 180 era um ângulo que? Raso.
Então, como é que seria o desenho dele? Acompanha comigo. Como podemos observar, ali você vai ter o ângulo AOB e o ângulo BOC. Somados, vai dar exatamente quantos graus? 180. E o que eu irei fazer? Chamarei o ângulo AOB de beta e o ângulo BOC de alfa. A bissetriz OR vai dividir o primeiro ângulo AOB em duas partes. Beta sobre 2 para baixo, beta sobre 2 para cima. Da mesma forma que a bissetriz OS vai dividir o ângulo BOC em duas partes. Alfa sobre 2 para baixo, alfa sobre 2 para cima. Meu aluno, se o ângulo que ele quer é o ângulo ROS, como nós iríamos calcular ROS? Simples, você teria a soma alfa sobre 2 mais beta sobre 2. E como alfa mais beta já era um ângulo raso, que vale exatamente quantos graus? 180. Ao ser substituído aqui, você vai ter a seguinte relação. 180 sobre 2, exatamente igual a quantos graus? 90, que seria exatamente a resposta do seu exercício. O ângulo formado pelas bissetrizes internas de dois ângulos adjacentes e o que? Suplementares é igual a 90 graus. Com o término desse exercício agora, meus alunos, nós vamos para a nossa dica de estudo. Acompanha comigo, turma. Meu aluno, a minha dica para você é que não deixe de ficar aqui só nessa aula. Pegue os exercícios, entre a fundo na matéria, estude mesmo. Aproveita a sua apostila, que tem um número enorme de exercícios e você pode exercitar, elaborar. Pega, exercita. Qualquer dúvida, procura seu mestre, procura o seu monitor, mas luta, faça. Isso é muito importante. Aqui eu me despeço. Uma felicidade enorme em poder ter dado essa aula para vocês e até qualquer dia. Até logo. Na aula de hoje estudamos os ângulos. Nós falamos de ângulos agudos, reto, obtuso, raso, reentrante, importantíssimo. Mas não esqueça, no ângulo reto, o símbolo é vital. Sem um símbolo você erra. Falamos depois de complementares, suplementares, replementares. Também não esqueça, complemento de um ângulo, 90 menos o ângulo. Suplemento de um ângulo, 180 menos o ângulo. E por último, ângulos alternos e colaterais. Segredinho, todos os ângulos alternos sempre são o quê? Iguais. E todos os ângulos colaterais sempre são o quê? Suplementares. Bons estudos! Meu amigo e mestre, preste atenção. Quando você estiver elaborando essas aulas, não deixa de frisar os tópicos principais, como as atenções que o aluno deve ter no ângulo reto, lá nos ângulos alternos e colaterais, mostrar para ele que os alternos sempre são iguais, que os colaterais sempre são suplementares. E nos exercícios, tentar abordar a maior quantidade possível, porque é muito na prática que ele vai entender a fundo essa matéria. É isso que eu tenho para te dar como dica e tenho certeza que você vai dar uma excelente aula, porque você é um grande mestre. Até logo.